eternidade é uma só. Aquele que perseverar será salvo. Diga glória a Deus. Não é será salvo de apenas ir para a eternidade, será salvo daquela situação caótica, desesperadora. Então, quando o diabo aparece para Jesus e diz: transforma a pedra em pão, Jesus disse a palavra mais linda que tem na Bíblia. E uma revelação poderosa: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você entende a profundidade disso? Então Jesus, em outras palavras, Jesus está dizendo para o diabo assim: eu vou esperar, eu não vou fazer essa mágica, tá? Eu vou esperar. Aí o diabo disse assim: tá bom, não deu, vamos tentar do outro jeito. Trouxe a Bíblia e disse assim: está escrito o seguinte, que sobre você foi dado ordem de que se tropeçar em alguma pedra, os anjos vão te amparar, não vão te deixar você cair. Então te lança daqui. Levou ele no pináculo do templo, um lugar bem alto. E disse: te lança daqui abaixo. Imagina, quando tu chegar lá embaixo, os anjos vão te pegar nos braços, e aí todo mundo vai ver que tu é poderoso. Está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Eu não vou me arriscar uma coisa dessa, Deus não mandou fazer. É tu, Satanás. Aí ele disse: bom, não deu também, então vou de outro jeito. Aí é aquela hora que tu já venceu o diabo na fome, já venceu no sentido da posição que Deus já está te dando, e agora tu tem a área da prosperidade, do dinheiro, nem é da prosperidade, do dinheiro. Então ele diz assim, levou no monte mais alto e disse assim: te dou todos os reinos da terra, tudo é teu, tu não precisa nem ir para a cruz, tu só precisa se prostrar e me adorar. Aquelas pessoas que fazem negócio com o diabo, você acha que não tem gente fazendo negócio com o diabo nesse mundo? Tem muita gente fazendo negócio com o diabo. Tem muita gente que a alma dele é do Satanás já, porque ele deu por dinheiro. Jesus mostrou nessa passagem claramente que o diabo tem poder de oferecer. O diabo, mesmo ele sendo mentiroso, Jesus não disse que era mentira o que ele estava oferecendo. Por quê? Porque ele tomou dos homens o mundo. Ele tomou, é ele que domina no mundo, através dos homens, porque ele precisa dos homens, ele não consegue, ele é um espírito. Ele tem que entrar na vida dos homens para fazer o mal. Então, ele queria dar mesmo para Jesus, e Jesus podia ser o Senhor do mundo naquela época, podia, como diz, fazer um atalho, mas Jesus disse não, adorará somente o Senhor teu Deus. Então quer dizer, Deus acima de tudo, Jesus está dizendo, Deus é acima de tudo. E vai Satanás, e o Satanás deixou ele até momento de oportunidade, mas aí a Bíblia diz que quando o demônio foi, os anjos vieram e o serviram. O sobrenatural. Então, mas a necessidade, nós somos físico e material, então nós temos necessidade, é aí que falhamos, é aí que desobedecemos, é aí que erramos. Aqui, a Bíblia diz, e nós lemos o texto que fala, que Deus falou a Elias: vai a Serepta, que eu já ordenei, dei ordem a uma viúva que te sustente, mas uma viúva com um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. O que é isso? Porque Deus mandou ele em Sidom e não mandou em Israel. Aí a Bíblia fala claramente, a Bíblia mostra, irmãos, lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 25, Jesus falando que Deus não mandou Elias lá em Israel. Por que ele não mandou? Para uma viúva de Israel alimentar o profeta, e mandou para uma pessoa estrangeira. Porque eu vejo um paralelo assim, ó, o perigo de com os anos nós nos tornar tão religiosos, e muitos religiosos eles não crêem mais na palavra, eles não crêem mais nas coisas do Espírito, eles crêem só nas coisas que ele vê, ele não consegue mais crer no milagre. E o povo de Israel, eles não estavam numa situação tão precária, em 3 anos sem chover, que eles, se Deus mandasse lá, o profeta morreria, porque ninguém ia repartir o pão com ele, mesmo sendo, não era cristão, né, israelense, sendo o povo de Deus da época, porque a igreja não existia, mas era como se fosse a igreja. Deus não mandou para eles, mandou para um estranho. E aí a gente fica pensando, Deus manda para um estranho e não manda para o seu povo. E aí Jesus fala aqui, olha na sua Bíblia em Lucas 4:26.
4:25, em verdade vos digo que muitas viúvas existiram em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome na terra. Grande fome. E o 26, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Então isso aconteceu, Jesus estava dizendo, sabe por quê? Porque quando Jesus foi revelado como o Messias, ungido para abrir os olhos do cego, soltar a língua do mudo, fazer o paralítico andar e mostrar o caminho da salvação, isso era lá na Galileia, era lá em Nazaré, e eles não aceitaram Jesus, porque eles disseram, esse aqui é o filho de José, esse aqui é o carpinteiro. E às vezes é difícil das pessoas, quando se acostumam com você, entender que há uma unção na sua vida. É difícil das pessoas entender isso. E elas, mesmo vendo que Jesus fez maravilhas, mesmo sabendo que Jesus elas conheciam ele, não acreditavam. E até levaram ele para jogar de um precipício para ele morrer. Só que Jesus passou no meio deles e só morreu na hora certa e está vivo até hoje, porque ressuscitou. Então, o que a gente aprende com isso é que eu posso ser um cristão, devo ser um cristão, mas não devo ser um religioso a tal ponto de começar apenas ficar com a minha religiosidade ou ficar até perturbado porque Deus está abençoando uma outra pessoa. Não, Deus tem que abençoar todas as pessoas, essa é a nossa oração. E a nossa oração é mais ainda, que Deus salve todas as pessoas. E oramos até pelos nossos inimigos. Mas essa passagem mostra claramente que a nossa fé pode ser uma fé religiosa e não uma fé que funciona. E aí Jesus disse assim, por que mandou lá? Porque em Israel não tinha gente com fé na época. Tinha gente na religião, mas não tinha gente com fé. Deus procura gente de religião? Não, porque religião está cheio. Deus procura gente com fé. Então a fé que faz a diferença. Aí ele diz assim, e nenhuma delas Elias foi enviado, senão a viúva de Serepta. Então esses 2 versículos mostram que Deus agiu fora de Israel por causa da fé daquela viúva. Jesus usa esse exemplo para confrontar a incredulidade dos seus próprios povo, seu próprio povo de Nazaré, porque o conheciam. Nós conhecemos Jesus pela palavra, conhecemos Jesus pelo que Ele já fez na nossa vida, sabemos que Ele não mudou, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então se Ele operou lá no passado, quando eu estava na situação que eu estava, Ele não vai operar hoje? Eu nunca vou dizer como o povo de Israel me tirou de lá para eu morrer aqui, me tirou de lá porque não dava para morrer lá? Não, Deus não nos tirou para nós morrer no caminho. Deus nos tirou para nos salvar. Deus nos tirou para nos levar na terra prometida. Mas nós temos que continuar como a viúva de Serepta, o maior exemplo aqui de fé. Quando ela só tinha um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, o homem de Deus chegou lá. E o homem de Deus disse para ela, traga-me água, mas também um bolo. E ela disse, não tenho, senão só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer aqui, está aqui 2 cavacos, vou fazer para o meu filho um bolinho, nós vamos comer e morrer, porque não há esperança, sabe? Não há esperança. Nós nunca vivemos uma situação dessa, tomara que a gente nunca viva. Quando não há esperança, significa não adianta plantar porque não tem chuva, não tem como nascer, tudo que se tem é esse punhado de farinha e esse pouquinho de azeite. E ele disse, faça conforme disse, mas faça primeiro para mim, traga aqui, depois vai lá e faça para ti. Do restante da farinha faça para ti o teu filho. Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não terminará. Amém? Não faltará. E a mulher simplesmente, você vai ler lá em 2 Reis, lá em 1 Reis, você vai ver que ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então, a fé que funciona está sempre ligado à palavra do homem de Deus. Mas o homem de Deus não dá uma palavra que não esteja ligada à palavra de Deus. Porque ele é homem de Deus. Não pode falar o que é dele. Ele tem que falar o que é de Deus. E é assim que funciona. Só funciona quando a pessoa ouve e crê. E a pessoa que ouve e crê, ela vai e logo bota em prática. Sabe? Porque como ela tem tanta pressa de botar em prática, é porque ela tem tanta pressa de ver o resultado positivo. Amém? Ela tem tanta pressa de ver um milagre. E essa deve ser a fé que tem que ser característica de nós que somos o povo de Deus. Nós temos que ter essa característica dentro de nós, de usar nossa fé o mais rápido possível e
e sabe, ser agressivo na fé, porque quando você é agressivo na fé, você está dizendo para Deus: ei, eu estou aqui, eu quero a mudança, eu quero a transformação, eu acredito. Amém, irmãos? Mas é fácil? Não é? Ainda mais na necessidade, ainda mais na hora que não há esperança. Mas Deus enviou o homem de Deus na mulher certa, na pessoa certa. A pessoa certa que ficou um testemunho para nós, que mostrou aonde Deus pode fazer o milagre. E Deus não mandou uma carreta de farinha e um caminhão de óleo, de azeite. Não. Todos os dias Deus aumentava. Todos os dias Deus supria. Amém? Todos os dias. E nós temos que crer em Deus assim. Hoje você pode olhar para frente e de repente dizer: mas não sei como que Deus vai suprir. Apenas você tem que crer. Apenas você tem que fazer a sua parte, dizer: ei, Senhor, eu estou aqui, eu creio, eu ainda creio, diga-me o que fazer, eu estou pronto para fazer. Amém? Quem sabe aquela viúva orava, a gente não sabe, mas a Bíblia diz que Deus deu ordem a ela. E como? A gente não vê Deus falando com ela, mas vê Elias falando com ela, é a única coisa que você vê. Então Deus, muitas vezes Ele não vai falar com você em particular, mas Ele mandou Elias dele para falar para ti. Amém? Que sou eu. Aí eu estou aqui não no meu nome, estou aqui falando porque eu quis. Não, eu estou aqui porque Deus me enviou. Amém? E não posso arredar o pé sem dar o que Deus mandou dar. Entregar o que Deus mandou entregar. Deus, Ele quer mudar a nossa sorte. Amém? Ele quer mudar a nossa sorte. E o que Ele fez na nossa vida é só o começo. Deus tem muito para fazer. E nós temos que nos animar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, amém? Eu quero fazer o que tem que fazer. Se eu tenho que ser a viúva de Sarepta, eu quero ser. Eu quero ser o supridor. Eu quero ser aquela pessoa que age, não aquela pessoa que fica confusa. Senhor, como é que acontece? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Não, isso não é para mim. Isso não é para você. Nós não estamos mais nesse nível, amém? Nós devemos estar no nível da fé, que anda pela fé, que vive pela fé, que acredita num suprimento diário de Deus, que Deus supre na hora certa aquilo que você precisa, amém? Ele vai dando, Ele vai suprindo. Aquela panela todo dia eles tiravam e comiam daquele azeite, daquela botija, todo dia eles faziam um bolo e eles comiam, e depois eles iam lá de novo no outro dia, estava cheia de novo, e assim eles faziam, e eles comiam, e faziam, e comiam, e Deus ia acrescentando. Será que no nosso tempo ficou mais difícil para Deus fazer? Não. Eu acho que até, eu acho não, eu tenho certeza que é até muito mais fácil hoje. Porque ali era no tempo de Elias, nem Jesus tinha vindo, irmãos, nem Jesus tinha vindo. Agora Jesus veio, e Jesus disse assim, que nós somos o povo dele. E que se nós estivermos na palavra dele, a palavra dele estiver em nós, veja que está sempre a palavra ligada. Então nós podemos pedir o que nós quiser, e ele fará, para que a nossa alegria seja completa. Por quê? Porque ele não quer nos ver triste. Amém? Quer nos ver alegre. Agora, nós nunca vamos ser alegres se nós cerrar os punhos para Deus, né? Nós vamos ser alegres se nós entender, assim como a viúva de Sarepta entendeu: eu não quero comer o último bolo e morrer. Eu quero viver. Eu não quero ficar nesse nível. Eu quero subir. Você acha que Deus, por exemplo, Ele pode ter alguma escassez de recursos? Você acha que se todo mundo tivesse em condições de receber grande bênção de Deus, Deus poderia dar para todo mundo e não faltar? Eu acredito, irmãos. Eu acredito que Deus poderia dar para todo mundo e não faltar. Mas por que então Deus não faz se Ele é tão bom? Porque Deus precisa da fé. A fé é a única maneira é a moeda, digamos assim. A fé é uma moeda. Aqui é o dinheiro, né, nessa terra. Mas para nós é a fé. A fé é a nossa moeda, é o nosso dinheiro. Amém? É com ela que nós agimos, é com ela que nós vivemos, é com ela que nós vencemos. Com ela você conquista até dinheiro, com ela você conquista coisas. Mas é ela vale mais do que tudo. Ela é a coisa principal da sua vida. Vê que a viúva de Sarepta, ela não tinha nada, senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, mas ela tinha uma coisa que nem Israel mais tinha. Ela tinha o quê? A moeda que compra do reino espiritual. Diga glória a Deus. É a moeda que compra no reino espiritual. Por isso que a Bíblia diz: é dando que você recebe. Então essa é a única maneira,
É a única fórmula de Deus que não tem falha, que não tem como dar errado, porque Deus não pode mentir, Deus não pode falhar. E Deus sempre precisou que as pessoas ajam a sua fé. Hoje, existem muitos pregadores que querem deixar as pessoas apenas num marasmo. Não, fica assim, tá bom, sabe? E as pessoas também, a gente é muito perigoso ficar tão acomodado que a gente pode, quando vê, não ter mais fé, porque a gente nunca age. Agora, eu tenho preocupação com a fé, porque a fé é a coisa principal. Eu tenho preocupação com ela, porque se eu não tiver ela, como que eu vou me apresentar diante de Deus? Se eu não tiver ela, como eu vou ser salvo? Se ela não estiver funcionando. E outra coisa que me preocupa é, às vezes, as pessoas colocar limites. Não, acho que Deus já fez tudo que tinha a fazer. Ou, isso aqui é o máximo que Deus faz. Esse é o máximo que Deus pode fazer na minha vida. Deus pode fazer infinitamente mais do que você pode pensar e imaginar na sua vida. A Bíblia já diz assim, que não há limites para Deus fazer, desde que você possa pensar nisso e imaginar isso, desejar isso, querer isso e buscar isso. Amém? Então, não é uma questão de Deus poder ou Deus não poder. É uma questão da gente querer, é uma questão da gente crer. É sempre querer e crer. Porque quando você quer, você busca. Quando você crê, você ouve a Deus. Amém? E aí você bota em prática e então o milagre é seu.